Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Chegou o dia do nosso encontro, nosso domingo, e hoje um convidado muito especial, artista plástico e tatuador Marcelo Mordente. Bom dia, Marcelo! Bom dia, Lídia. Obrigado pelo convite, poder contar um pouquinho da minha história. Bom dia a todos, obrigado por assistirem também. Eu que agradeço a oportunidade. Marcelo, hoje a gente sabe que você é referência, né, nesse universo das tatuagens e das artes. Me conta como tudo começou, como começou a sua história, como você decidiu ir por esse caminho? Na arte foi muito natural, assim, né? Desde criancinha, como qualquer criança, só que eu persisti, era um hábito, né? Como uma criança que joga bola, que joga mais do que a outra, mais constante, tem um pouco mais de habilidade. E aí eu recebia elogios e isso me incentivava, né? Toda criança acho que precisa de elogio. Sim. E qualquer pessoa, né? Né? Sabe aquela coisa da pessoa, da criança tirar uma nota boa na escola e alguém falar assim, não fez mais que obrigação? Acho que não, cara. Não. Acho que tem que elogiar mesmo. Sim. E isso me empolgava. E eu continuava, né? Porque era gostoso, me distraía muito. E fui sempre desenhando na escola, fazendo trabalho de escola, desenho no papel, desenho no caderno, desenho na parede quando era mais novinho. Então era isso. No prézinho eu lembro que eu já fazia personagens assim para os meus amiguinhos e tal. Eu tinha 6 anos de idade, já tinha Nossa, que legal! Um menino que desenha. Esse menino desenha, o que eu mais ouvi na vida foi isso. E aí na adolescência eu fui fazendo trabalhos de escola, na pré-adolescência, né? Mas era a parte artística, né? Eu fazia o retrato do Dom Pedro I na Independência, Marechal Deodoro na República, essas coisas, né? Nossa, que legal! E aí fazia para os outros, fazia para o meu grupo, pintava camiseta, pintava calça. Teve uma época no comecinho dos anos 80 que era moda, né? Pintar calça, no comecinho não, no meio, assim. A perna da calça, assim, eu vendia para as lojas. Que legal! Ia me virando com desenho, até que com 15 anos eu comecei a tatuar. Tá. Tatuagem fixa. Antes eu já fazia algumas coisas de canetinha no carnaval, né? Passava verniz em cima, né? A gente não sabia que era tóxico, né? Então a galera me procurava para se enfeitar no carnaval, porque ainda sofria muito preconceito, mas uma que era removível, ok. Então ali já foi sendo uma introdução pro mundo da tatuagem se desenvolver cada vez mais, porque as pessoas já tinham gosto. Sim. Mas por ter muito preconceito não tinha essa aderência tanto. Já tinha bastante gente em São Paulo, os marinheiros tatuados e tal. E aí um dia eu vi 2 hippies sendo tatuados, né? se tatuando na praia, ali perto da Ponte Pênsil. Tá. Eu brincava lá, ia com meus amigos ali com 15 anos de idade. Pulava, né? Era o nosso parque aquático. Não façam isso, pessoal. Não, é proibido. Mas tem gente que pula até hoje, né? Mas moleque, né? E aí eu olhei assim, eu ia pular da Ponte Pênsil, né? Daquele mergulho. E de longe eu vi meus amigos ali fazendo uma rodinha e eu não sabia o que era. Pensei até que fosse alguém que tinha se afogado. E eu pulei e fui ver o que era. Saí nadando, né? Cheguei na areia, fui lá ver, eram 2 hippies se tatuando. Manualmente, com a agulhinha, não tinha maquininha, nada. Tá. E aí aí passou a polícia, aquele carro Fusquinha, né, que a gente chamava de baratinha, viu que tinha um movimento ali, eles devem ter ido olhar o que tinha acontecido. E aí viram que era tatuagem e mandaram a gente sair andando, sai daí, para com isso daí, não sei o que, né? E a gente saiu, aí eu fui atrás deles. E eu falei, tio, como é que faz isso daí? E aí ele, pega 3 agulhinhas de miçanga, compra tinta nanquim, faz o desenho na pele e vai picando por cima. E aí eu cheguei na minha rua, chamei o meu amigo, que devia ter uns 16, 17 anos, ele aceitou, fiz um cavalo marinho nele e ali começou, todo mundo começou a querer fazer. Gente! E nessa época tinha uma novela que se chamava, acho que Vereda Tropical, que o Mário Gomes, que era o galanzão na época, tinha uma tatuagem no peito, uma gaivota e tal. E aí a galera começou a fazer isso. E antes disso, tinha a música que a Baby Consuelo cantava, se eu não me engano foi o Caetano Veloso que compôs, né? Chamava Menino do Rio. E nessa música falava, Menino do Rio, dragão que provoca arrepio, né? Dragão tatuado no braço. E aí essas músicas envolvem as pessoas e elas começam a querer... É o princípio da moda, né? Que é a influência da TV. E todo mundo começou a fazer e por aí o preconceito foi diminuindo e eu entrei de vez para tatuagem. Nossa, Marcelo, que legal! E aí eu, em
1988, eu parei, porque já estavam divulgando bastante a questão do HIV, né? A gente não sabia como é que se prevenir, né? E como profissional da tatuagem, que não era profissional, era um amador, na verdade, que eu não tinha nenhum material profissional. Mas já lidava com as coisas, né? Que são perigosas, né? O risco de transmitir o sangue e tal. E o medo de transmitir, não só de transmitir para alguém sem saber, ou de alguém contrair em algum lugar e achar que fui eu, né? Sim. E naquela época a gente não usava luva, as agulhas não eram descartáveis, e isso em vários setores. Na própria escola, as vacinas eram aplicadas com a mesma agulha, o dentista não usava luva. Isso não sou eu que acho, isso é fato. Eu falo com os meus clientes que são dentistas e etc. E eles reconhecem isso, né? Porque a gente não tinha tanto medo do sangue, né? Tanto que depois eu fui com aquela noia de ficar perguntando se era descartável a agulha. Você chegava na farmácia para tomar uma injeção, você tinha que ver. Porque realmente a gente não tinha esse medo. E aí eu parei de tatuar e arrumei um emprego com 18 anos mesmo numa escola chamada CCBU aqui de Santos, que hoje não tem mais. Centro Cultural Brasil e Estados Unidos. Fiz um teste para fazer os desenhos deles. Eles produziam os próprios livros. E aí eu passei, né, com 18 aninhos, você vê como eu já tinha uma habilidade, assim. Não era um super profissional, mas porque eles precisavam. Então, para mim, foi uma coisa muito nova, porque eu era um menino do Parque Ibitaru em São Vicente, que ainda não tinha trabalhado, registrado, essas coisas. E para mim foi uma experiência muito nova. E tem a minha própria sala, com ar-condicionado, né? Saí lá na rua, daquela coisa meio underground, e aí pintava muro de escola, né? Antes. Mas dentro de uma sala, com meu armarinho, com mesa de desenho. Seu cantinho ali, né, Marcelo? E lá era muito legal, porque tinha biblioteca, tinha teatro, tinha galeria de arte. Então, aquela influência toda, poder ver... Eu sempre gostei muito de livros, né? E eu via isso na casa da minha avó, que tinha bastante livro. Mas ali eu tinha uma biblioteca inteira. E eu não tinha muito conhecimento sobre os artistas, né? Da história da arte renascentista, né? Dos impressionistas, coisas. E fui, aos poucos, vendo isso, né? Pegava os livros, levava para minha sala, fazia a minha cota de desenho que tinha que fazer por dia e ia embora. Nossa, se deixar, eu conto minha história aqui numa pegada. Assim, muito legal, né? Saber como tudo começou. Ficar uma hora falando Gente, aqui. E aí você trabalhou por quanto tempo aí desenhando aí para essa escola? Quanto tempo Um ano. O que aconteceu? Ali eu comecei a ter uma consciência. Meus pais já tinham ido morar em São Paulo. Eu fiquei morando com a minha avó, eu tentei morar lá e não gostei. Porque eu era um menino da praia, né? Andava descalço, não gastava dinheiro para se divertir. Você ia para qualquer lugar a pé, ou no máximo pegava um ônibus. E São Paulo era uma coisa muito diferente, né? Uma loucura, né, Marcelo? E naquela época a galera não usava nem bermuda na rua. Era calça para domingo, a galera tava de calça. Bermuda era para ir pra praia. E um dia eu desci de bermuda, tava morando num prédio, desci de bermuda num domingo, os caras ficaram olhando pra mim, eu de bermuda, esse cara tá indo pra praia, o que você tá fazendo de bermuda? Era engraçado isso. E era diferente. Antes São Paulo era bem São Paulo, Santos era bem São Paulo. Hoje com a internet, redes sociais, você acaba... As culturas se misturam, mas tinha uma diferença muito grande do paulistano pro santista, né? E eu fiz bastante amigos ali, eu gostava de ir pra lá de vez em quando, mas morar mesmo não. A minha raiz era aqui. Era moleque da praia, né? Era tipo um índio, só não tinha cultura do índio, porque eu vivia no morro, vivia para Quitanduva, vivia para as praias, andava descalço. Livre, né? Era livre, né, Marcelo? E apreciava muito a parte da natureza, da paisagem, que era um encanto que qualquer um que nasce, qualquer um deveria ter, mas assim, o artista ele já presta mais atenção. Mesmo criança, assim, é a pegada dele, né? Como uma pessoa que tem uma tendência para música vai prestar mais atenção nesse tipo de coisa, o menino do esporte vai prestar mais atenção. Então, quando eu fui para São Paulo, eu morava numa rua sem saída. Eu no máximo o que eu podia fazer era ir a pé ali para dentro da cidade, que você não vinha só se fosse para um parque, né, na natureza, assim. Então, era um bairro bonito, bem arborizado, e meus pais realmente estavam em ascensão, assim. Meu pai foi trabalhar porque era um lugar melhor, eles estavam proporcionando para a gente talvez uma vida melhor. Era no Sumaré, em São Paulo, lá perto da MTV, perto da Paulista, né? Era um bairro legal, assim. Só que mesmo assim eu não gostava. E aí eu fiquei morando em São Vicente, e ali eu fui
trabalhando lá no CCBio e Tá. aquilo ali foi me dando consciência profissional. Tá. E aí isso é aquela coisa de virando um rapazinho, indo para a fase do adulto, né? 18, 19 anos. Eu Sim. trabalhei lá dos 18 aos 19. E aí eu comecei a ganhar consciência de que eu tinha que estudar, me desenvolver, porque eu comecei a ser ilustrador ali. E aí comecei a entrar no universo. Lá tinha muita informação. Era uma escola que recebia jornais diários assim dos Estados Unidos, então tinha teatro. Nossa, que top, Marcelo. Enfim, eles me puxavam muita coisa da criatividade, que eu fazia cartaz nas épocas comemorativas, ou informações sobre eventos na escola. E os livros, né, que eles vinham com os temas, tipo, aqui você desenha um garçom pedindo um prato em inglês lá. Eu recebia a tradução, que eu nem falava inglês. Gente. E aí eu desenhava o que eles me pediam. Então aquilo foi me fascinando também, porque até então eu conhecia um mundo muito... superficial, vamos dizer assim, nesse universo, Marcelo? Informal, né? Tá. Talvez, menos profissional, né? Tá. E... apesar da minha dedicação, não tinha uma constância, eram serviços variados. Uma hora eu estava pintando calça, outra eu estava tatuando, não tinha tanto cliente de tatu. Sim. Pintando muro de escola. Então, ali eu tive uma visão profissional. E comecei a estudar esse meio e vi Nossa, que era que bem legal. legal também, bem fascinante. Porque a tatuagem mesmo eu já não tinha mais esperança, assim, né? Tá. E aí fui para São Paulo, decidi morar, que foi uma felicidade para meus pais, porque eles só me deixaram morar em São Vicente com a minha avó, porque eles viram que eu estava triste, que minha luz tinha apagado. Porque tem muita gente que acha isso de São Paulo. Eu gosto, depois eu passei a gostar. Né? Até hoje, agora, domingo passado, eu tive lá no MASP, na Paulista, que fecha dia de domingo. Eu sempre gostei muito da história de São Paulo, da parte cultural. Então, eu acabei morando 8 anos lá. Nossa, e aí fui Marcelo, fazer curso que de legal. arte, né, de ilustração, trabalhei em agência, trabalhei numa empresa que fazia outdoor, com pontilhismo. Aliás, era uma máquina muito nova na época, que o dono da empresa construiu, era um gênio. Então eu voltei a estudar, eu tinha parado de estudar com muita gente, né, no ensino médio. Abandona, né, os estudos, né, Marcelo? Lá eu arrumei um trabalho para poder, que não era bem na área do desenho, para poder pagar um curso, né, de desenho, montar um portfólio e chegar numa agência de publicidade com uma apresentação mais profissional. Legal. Eu não tinha isso ainda. E São Paulo é tudo grande, é tudo muito, né, mais... profundo dentro de tudo que você quer fazer. Sim. Né? Quase tudo, né, talvez. E eu tinha essa vontade de fazer um curso, preparar meu portfólio e chegar lá como bonzão. E não era bem assim. Sim. E apesar de ser um jovem talentoso para coisa, né, recebi muitos elogios também de profissionais da área, trabalhei, conheci gente da Disney, e fui convidado para trabalhar em estúdio de desenho animado lá. O dono de um estúdio de desenho animado contratou um serviço dessa empresa que eu trabalhava, que produzia outdoor, e passou numa sala lá e eu tinha deixado minha pasta de desenho lá, e que eu tinha de levar para o pessoal ver. E aí ele perguntou quem era eu, né, pro dono da empresa. Eu falei, é o Marcelo, trabalha aqui. Pô, deixa eu levar esse menino para mim. Ele leva jeito. Era os irmãos Briquet, que era um estúdio de desenho animado que tinha do lado do Ibirapuera. Eles tinham feito propaganda, desenho animado para Xuxa, para Varinguinho, para o Lolo. Então eles faziam tudo, era uma super... Nossa, que legal. Aí eu fui como um aprendiz, né? Tá. Pedi... Né, eu já estava 5 anos na empresa. Você se permitiu ir para esse novo desafio? Sim. Gente, que legal. Porque eu tinha dado uma estacionada nessa empresa. Apesar de usar um pouco do meu talento ali de pintor, de desenhista, porque eu fazia edição de imagem, né? Essa empresa trabalhava já com isso em 1994, 93. Né? E trabalhava com edição de imagens e tal. E imprimia, eu que controlava a máquina que imprimia. Eu não sei se eu mandei uma foto aí depois dessa máquina. Acho que não, da máquina não. Poxa, esqueci. Mas era é como se fosse uma impressora DeskJet gigante, o tamanho dessa sala. Nossa, aqui. que legal! Tinha um centro operacional, um computador que era daqueles que parecia de filme de robô dos anos 70, sabe? Uma máquina grande que eu tinha que ficar controlando. Mas era uma coisa assim de ponta. Antes era só silkscreen e eles passaram a fazer em
computador, era aí a gente ia imprimindo partes, depois soldava com solda eletrônica, né, as lonas, eles dividiam o arquivo, né, e eu operava, né, então ali eu ficava vendo como as imagens se formavam e tudo, e foi assim um aprendizado também muito grande e me desenvolveu, só que não era o meu lugar ainda, né? Eu tinha acabado me acomodando porque o dono da empresa, quando eu vi, na primeira semana que fui trabalhar lá, era montagem de placa de computador. Tá. De jogos e tal, então era aquela coisa robótica. Sim. Ficar soldando, você sabia que aquele chip ia soldado ali, que aquele componente eletrônico ali era no outro lugar, então tinha uma placa já com todo esqueminha, você só ia repetindo o dia inteiro ali, às vezes batia um pouco de papo com o amigo do lado e tal. E aí na primeira semana eu levei minha pasta de desenho pra galera ver, e pô, já tinha bastante coisa legal. E de nível assim profissional, né, entre aspas, assim, pro meu começo assim. E aí a galera gostava, e era uma forma de me aproximar de todo mundo também. Sim. E aí o dono da empresa eu ainda não conhecia, o Sr. Paul. E ele só ia mais à noite, assim, lá para trabalhar, para criar, né, desenvolver os projetos dele, eletrônicos e tal. Então, durante o dia era só produção mesmo, mas às vezes ele passava lá. Legal. Era aquele gênio que gostava de trabalhar de noite. Aí amanhecia e ele ia para casa para dormir. Gente. Era um barato. E aí eu levei minha pasta para a galera ver e ele passou lá, eu não estava no momento, ele pegou minha pasta e levou para a sala dele. Ele deu uma olhada e levou para a sala dele. Imagina, eu tinha 19 anos, né? Eu tinha acabado de vir de São Vicente, né? De trabalhar na escola lá, no CCBU. E aí ele me chamou mandou me chamar para subir lá na sala dele. E eu já fui com medo, porque eu achei que eu tinha feito alguma coisa de errado, porque eu levei a pasta lá, tava distraindo a galera, um menino, né? E aí o encarregado falou, o Sr. Paul chamou você lá na sala dele, não sei o que ele quer contigo. Eu falei, nossa, mano, eu vou ser mandado embora. E aí cheguei lá, ele falou, tudo bem, meu nome é Paul, sou o dono da empresa e tal. Vi que você desenha, peguei, parabéns, você desenha muito bem. Eu tenho uma outra empresa que faz outdoor, né, essa que eu tava, que essa empresa dele era que fazia os jogos, né, os placares eletrônicos, os placares ficavam em estádio, que era aquele número assim, nossa, que legal. Todo cheio de pontinho, né? E aí ele falou, eu tenho uma outra empresa que faz outdoor e eu estou precisando de alguém com essa capacidade que você tem para trabalhar lá, para controlar a máquina. Você aceita? Eu vi que você só tem até ensino médio, né? Fala até a 8ª série, e lá tem uma escola do lado, eu pago lá o colegial, né? O ensino médio. Sempre falava assim, colegial no passado, né? Aí ele você aceita? Eu dobro o seu salário. Marcelo. Assim mesmo, na primeira semana. Gente! E aí foi trabalhar, legal. Caraca! E, cara, imagina para um menino de 19 anos ouvindo isso em São Paulo, ainda para uma empresa. O dono da empresa me chama, eu era super simplesão, assim, sabe? Apesar de ter uma experiência numa escola boa, me desenvolver um pouco. Mas eu era um menino muito simples mesmo. Eu falava, nós vai, falava, a gente vamos. Tinha toda uma capacitação ali de algumas coisas, mas era bem moleque na rua mesmo, assim. Criado com o pé descalço ali, cara, vivendo na praia, pescando, né? O cara morava perto da Rua Japão ali, né? Sim. Então, quando eu chego ali, que eu me deparo com isso, lá a escola de inglês me preparou um pouco mais, mas eu ainda não estava preparado para isso, né? Para esse reconhecimento, que para mim foi um reconhecimento. Aí eu falei, claro, vamos lá, vou trabalhar lá. Ele foi me levar até a empresa para ver, para conhecer. Na hora, assim, que eu aceitei. Aí eu cheguei lá, tinha essa máquina cilíndrica gigantesca com um computador do lado, tinha um trilho, que é o cabeçote que injetava as tintas, o amarelo, o magenta, o cian e o preto em cima do branco da lona, né, vinílica. Ia correndo assim no cabeçote e ia cuspindo, né, vamos dizer assim, aqueles pinguinhos que se transformavam em imagem, né, na imagem, né, figurativa. E aí ele me mostrou, aí tinha uma no chão que estava falhada. Sabe quando? É exatamente uma impressora DeskJet gigante, que sabe que imprimia tudo em pontilhismo? Sim. E aí tinha, olha, essa daqui, por exemplo, a gente vai ter que jogar fora, a gente perdeu tempo, porque demorava umas 4 horas para imprimir um pedaço de 1,40 por 6, e depois eles iam emendando, né? Então perdi. E o material era caro. A lona era, imagina, 6 metros de lona por 1,40. Tinha que ser uma lona resistente, porque isso ficava na rua. A tinta tinha que ser muito resistente. Aí ele mandava fazer do jeito dele, ia para a fábrica de tinta, interagia lá com os químicos.
E então era uma, e ainda mais sendo para publicidade, então era um problema que eles tinham, porque a máquina era nova, mas já estava fazendo coisas assim para grandes empresas, para uma Chips, para Coca-Cola, porque ele tinha um contato, né, que era o senhor Ambrósio, ele tinha uma capacidade, muito contato de venda, ele ia para as redes de televisão, a gente imprimia cenários de programas, assim, igual a gente aqui tinha um cenário ali impresso, você pensava que era uma cidade, sabe? Igual lá no Jô Soares, era tipo aquilo que a gente fazia, e propaganda de produtos que ficavam em prédio. A gente chegou a fazer uma que foi pro Guinness, que era da Elma Chips, que ficou lá no Play Center, antigo Play Center. Nossa, foi a maior tela, Center, né, em lona, assim, de propaganda no mundo. Eu ajudei na produção, então era tudo muito importante. Como era muito tecnológico para a época, eles já estavam pegando trabalho sem a máquina estar perfeitinha. Então, às vezes, rolava esses probleminhas que ele ia lá e resolvia. O cara era um gênio. Foi, assim, uma das pessoas mais inteligentes, se não for a mais, que eu conheci pessoalmente. E eu tive a oportunidade e a honra de conviver com uma pessoa dessa. E ele tinha uma admiração por mim, porque eu era esforçado. Eu tinha 19 anos, estava ali trabalhando, eu tinha o meu talento, já tinha estudado alguma coisa. Me esforçava, né? E aí, ele... Quando me mostrou aquele problema na tela, eu olhei assim, mas assim, sem pretensão nenhuma, foi natural. Eu olhei e falei, eu acho que eu consigo arrumar isso daí. Ele falou, sério? Do que você precisa? Eu falei, me dá a tinta que o senhor usa aí e um pincelzinho bem fininho, porque os pontinhos eram assim do diâmetro de um pingo de pincel pequeno, assim. E ele falou, tá bom. Aí ele foi numa papelaria que tinha ali do lado, porque tinha escola do lado, tinha papelaria também, que era a escola que eu passei a estudar depois. Legal. E aí ele trouxe e falou, vou até ali tomar um café. Aí eu falei, só me dá a imagem, né? Que tinha uma cópia sempre do lado pra gente ir comparando, né? Legal. E aí eu fui reconstruindo a imagem com pontilhismo. Eu percebi que era pontilhismo, porque era uma técnica que inclusive eu já tinha visto naqueles livros lá da escola de CCB, que tinha o Seurat, que na época do impressionismo ele fazia pontilhismo e tal. E aí eu já tinha dado uma olhada naquilo, já tinha visto alguns trabalhos lá também, porque tinha galeria de arte lá aqui no Centro Cultural dos Estados Unidos. E então eu vi muita coisa de pintura, além da tatu, além da pintura normalzinha lá de roupa, de camiseta. E aí eu fui lá e reconstruí perfeitamente. Eu vi o que faltava e fui construindo. Eu não sei como, acho que foi Deus que me deu aquela capacitação, porque eu acho que eu nem tinha capacidade para isso na época, e veio uma capacitação, uma intuição que eu falei, gente. Quando ele voltou, que ele não viu mais o defeito, que ele não ia mais perder o tempo, nem o material, imagina, publicidade é tudo para ontem, é momento. Ele falou, ele foi impressionado, ele falou, mas assim, ele não ficava babando muito no meu olho assim, né? Mas ele, parabéns, cara, não tô vendo nada, olha. E assim, deu aquela elogiada básica assim, mas eu passei a ter uma certa importância na empresa, porque era um conjunto de coisas, assim, né? Um menino disposto a trabalhar, novo, que não ganhava... ele dobrou meu salário, mas ainda não era, talvez... Eu poderia, pela importância daquela resolução que eu consegui ter ali, a solução que eu dei para o problema, poderia talvez até ganhar um pouco mais, mas já ganhava muito bem para a minha idade. Nossa, Marcelo, gente! E aí eu fiquei assim, eu trabalhava na mesma sala que ele, porque eu editava as imagens, aí depois a gente levava os arquivos para essa outra empresa. Essa empresa, na verdade, era depois se transformou, depois que eu saí de lá, ainda fiquei amigo deles, eu fiquei 5 anos lá. Que legal, e aí eles montaram Marcelo. uma fábrica, hoje a gente não tem mais, né? Ele faleceu, olha, o cara era tão impressionante, ele faleceu pilotando o avião dele, caiu. Nossa, ele já tinha esse hobby, né? E assim, você vê como o cara era diferente, né? Não é que seja bonito isso, mas assim, o cara era piloto de avião, o hobby dele era piloto de avião. Pra você ver como ele era capaz, assim, né? Que legal! E deu um problema no motor lá, né? Mas assim, ele depois acabou montando uma fábrica grande, com várias máquinas. Antes só tinha essa, né? Que eu operava. Depois que eu saí de lá, umas 5 pessoas foram trabalhar no meu lugar, porque eu fazia muita hora extra também. Eu tinha que dormir, era 24 horas. Para poder dar conta e eu era muito demanda, disposto, né, assim, se eu fosse um cara mais oportunista, eu teria colocado a empresa na justiça para ganhar algumas coisas ali, que talvez eu pudesse ganhar, mas eu via o começo
E eu vi a oportunidade de ganhar mais também, porque eu ganhava dormindo, porque eu tinha que acordar às 3 da manhã para colocar outra lona para imprimir outro pedaço do arquivo. Nossa, Marcelo. Então aquilo, eu ia vendo as imagens se formando. Olha só, porque um dia eu achei também que eu estava perdendo tempo ali. Depois que eu fui ver, que apesar de eu já fazer alguma coisa realista antes de entrar lá, as imagens se formando, porque eu vi as faixas certinho, a primeira faixa do amarelo, a primeira faixa do magenta, a primeira faixa do azul, depois do preto. E eu via as imagens se formando com essas 4 cores básicas, assim, e o branco da tela, né? Então, sim. São 5 cores, né? E dentro dessa simplicidade, assim, de que depois se transforma numa complexidade, porque você faz todas as cores, foi um exercício, assim, muito bom, porque uma das coisas mais difíceis quando você vai fazer um curso de arte, por exemplo, é quando o professor fala, você só tem essas 3 cores aqui. Faz todas as cores aí, que é o magenta, o amarelo. É o azul, o rosa escuro e o amarelo. A gente usa esses termos, né, em gráfica. Sim. Então aquilo me preparou muito assim também. Sim, depois. Sim, total. Aí depois saí de lá, fui para aquela empresa de desenho animado, não gostei, achei interessante. Tomar um golinho de café. Sim, fica à vontade. Deixar, eu vou falar. Geminiana. Não, mas vamos falar. Outra geminiana, então tá certo. Você que dia você faz? Eu sou 24 de maio. E tu que dia? Dia 4 agora. Que legal! Então, depois você foi pra empresa, né, de games ali, mas não se adaptou? Não não é de games, era de desenho animado. Desenho animado, perdão. Também deviam fazer alguma coisa para esse tipo de animação aí. Mas assim, eu não curti, achei interessante, mas a rotina ali não achei legal, cara. Sabe, como tem muita gente que desenha, o pessoal fala assim, por que você não tatua? Eu não gosto, acho interessante, né? Então, assim, você tem várias vertentes, o desenho animado, a história em quadrinho, eu acho interessante, porque é o mesmo segmento, mas outra vertente, né? E o mesmo universo, assim, né? Então, é isso. E eu acabei voltando a tatuar, porque ainda ter ficado 5 anos nessa empresa, eu acabei acomodando ali, eu tinha ido para ser ilustrador, publicitário, mas acabei ficando ali, usava um pouco do que eu sabia de arte, que eu tinha que retocar as telas. Não era sempre que os defeitos aconteciam, né? Era quando precisava, eu estava lá para isso. E aí eu acabei acomodando um pouco ali. Terminei, fiz o ensino médio, né? Até o ensino médio é o colegial. Sim, é o colegial. Tinha falado errado. Ensino fundamental que eu tinha, né, em São Vicente. E aí eu fiquei um tempo com dúvida assim, se eu queria continuar na ilustração, porque eu acabei não me desenvolvendo como eu pretendia, indo para uma escola de arte, eu trabalhar numa agência. E aí depois até cheguei a prestar vestibular no Mackenzie para desenho industrial, passei. Mas assim, depois que eu saí dessa empresa, eu fiquei sócio de uma escola. Eu tinha feito um curso de arte e de pintura, era um professor muito conhecido lá, professor Pedro Alzaga, mestre Pedro Alzaga, e isso nos anos 90, né? Depois que eu saí de lá, em 94, aí durante o período que eu trabalhei nessa empresa do Sr. Paul, eu frequentei essa escola, e quando eu saí da empresa, que eu fui para o desenho animado, eu não curti e saí, né? Fiz o tempo que eu tinha que ficar lá, que era combinado, de um certo estágio, né? E aí esse professor de arte que eu tinha uma escola da esposa dele, que era uma escola comum, né? Formal. E eu falei, ele estava precisando de um sócio, com o dinheiro que eu tinha, eu entrei nessa sociedade, porque eu queria uma coisa mais firme, a tatuagem nem passava mais pela minha cabeça, a ilustração, eu ficava com receio de não entrar trabalho suficiente para sustentar minha família, eu tinha uma namorada, que eu também namorei com ela há 5 anos, então eu já pensava em casar, né, com 25 anos, 24 anos, então eu queria uma coisa mais firme. Eu achei que entrando de sociedade nessa escola, eu ia aprender, ia fazer pedagogia, olha, já ia mudar completamente. Né? E aí Deus, pelos seus caminhos certos por linhas tortas, né? Entrei nessa escola, deu tudo errado, perdi todo o dinheiro que eu juntei naquela empresa em 5 anos. A escola tinha muita dívida. Não teve aluno suficiente para repor as
investimentos, e eu acabei perdendo todo o dinheiro. Assim, se fosse hoje, seria um belo no dinheiro, meu. Gente! E imagina um jovem que não tinha muito custo, que juntou dinheiro por 5 anos. Eu, inocente, coloquei todo o dinheiro lá, achando que era... Você vê como não era para ser, apesar de ser um cara burro, né, vamos dizer assim, mas eu, numa ingenuidade, num impulso, achei que era só, eles estavam precisando daquele exato dinheiro para dar um andamento na escola. A escola já existia, só estava precisando de grana, e eu, empolgadão, porque... Queria fazer algo novo também, algo novo, né, empreender, Marcelo? E aí a pintura ia ser como hobby. Se eu ficasse famoso, legal, se eu vendesse arte, legal, mas eu acabei ficando sem dinheiro. Aí essa empresa que eu trabalhei ainda tinha algumas coisas de falha nas máquinas, às vezes quando eles me chamavam, porque eu sempre saí manteve uma boa relação, né, Marcelo? Sempre deixei as portas abertas para onde eu passei, sempre... Nunca deixei inimigo em lugar nenhum, nem nos estudos que eu tive, as pessoas trabalhando comigo. Então, eu ainda fiquei fazendo alguma coisa, mas aí eu falei, agora eu vou ser ilustrador. Aí comecei a trabalhar com um ilustrador, era assistente dele, o Gisé. Ele fazia capa de revista Veja, capa de revista Isto É, tudo com ilustração, né? Não tinha nem o Photoshop. Ele estava começando o Photoshop, mas muitos ilustradores não usavam. Então, para ir ganhando dinheirinho, eu fui entrando de novo para a ideia de ser ilustrador e tal, que eu comecei a ver que não era bem assim. O cara ganhava bem pra caramba. Uma vez eu dei uma bisoiada no bloco de notas dele, o negócio era bom. Eu falei, olha só. Então, comecei a me empolgar de novo. Aí, nesse processo, eu conheci gente que fazia desenho para Disney. Conheci na época o Luiz Rosso e o Gonçalo Cárcamo, que são eles faziam cenário para desenho animado para Disney. E eles me elogiavam muito. Marcelo. Eu era novinho ainda, tinha 24, 25 anos, mas bacana. Tinha passado já por toda aquela experiência da empresa e tal. Então minha cabeça já estava mais aberta, tinha estudado, tinha desenvolvido um pouco mais de cultura. E aí eles me elogiavam muito também. Falei, pô, ainda dá tempo, né, cara? E aí... Só que aí, assim, eu estava ainda um pouco triste com tudo que tinha acontecido. Sem dinheiro, tinha essa vontade de ser ilustrador, estava começando a ver que a coisa dava certo. Mas ainda estava meio frustrado. Tinha terminado o namoro também, porque acabei ficando meio tristão. Aí um momento muito difícil, né, Marcelo? Tudo dá errado, assim. Sim. Falei, cara, era de um menino de super... Né, bem sucedido ali, estava estruturado, próspero, e já vai jovem, super respeitado. De repente estava lá sem dinheiro, deprimido, arrependido, né, magoado, porque teve coisa nesse processo aí dessa sociedade que não foi justo, assim, não foi muito honesto. Mas hoje eu agradeço a Deus porque foi um processo de aprendizado. E que me colocou no mundo da arte de volta. Porque assim, aí eu estava meio triste e aí eu... Acabei vindo para São Vicente para esfriar minha cabeça. Eu morei em São Paulo 8 anos. De vez em quando vinha para cá, meu mundo era todo lá. E aí vim para ficar aqui no Bitaru com a minha avó. Minha avó tinha uma casa lá de 50 anos. E aí comecei a ver os amigos de infância. Comecei a voltar a andar na praia, e aquela minha raiz, toda aquela coisa que me dava vida, meus amigos mesmo, assim, que são meus amigos até hoje, a gente tem um grupo lá, enfim, e a minha luz foi reacendendo. E aí o meu amigo Bino, que foi assim incrível na minha vida, ele ficava assim pra mim, todo dia que ele me encontrava, ele falava, volta a tatuar, e já era aquela fase que tá todo mundo já meio desenvolvido, aquele jovem que com 17 anos, 15 anos entrou no Senai, hoje já está com o seu carro, com a sua moto, até casou, às vezes com 25, 26 anos, né? Então eu já reencontrei meus amigos jamais, os que não eram muito de boa, assim, não prestavam muito, acabaram continuando nessa vida, e você vê isso bem desenhadinho, né, nessa fase, você vê quem foi lá estudar, quem foi se desenvolver, ou até hoje são bons pais de família, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente sempre se fala, se encontra e tal. Que legal. É bem interessante. Então, ele ficou me incentivando, volta a tatuar. Eu falei, não quero. Eu ainda tinha aquela coisa do sangue, eu admirava, gostava, tinha aquele fascínio por ter um material profissional, porque hoje já tinha revista de tatuagem, né? Tinha uma revista, Metalhead Tattoo, que era uma revista de rock, mas ela dedicava uma parte para tatu. Eu estava começando com isso, depois acabou virando uma revista só de tatu. Que legal. E aí eu comprei uma revista, falei, que legal, vou ver, porque eu tinha fascínio por tatu. Era tatuador raiz, tinha isso. Não, mas só que isso tinha sido abafado
Porque pela impossibilidade. Então não alimentava e não tinha como você ficar vendo toda hora. Como tem hoje a internet, só tinha essa revista, porque foi quando eu voltei ali para casa da minha avó em 96, eu vi essa revista, comecei a ver, pô, vende material. Aí o meu amigo falou, pô, volta a tatuar. Aí depois de um mês que toda vez ele me encontrava, ele me enchia o saco. Eu falei, não quero tatuar, cara, nem dinheiro eu tenho. Eu falei, não, compra lá e faz a minha tatuagem. Que tá precisando retocar, que ele tinha uma tatuagem que eu tinha feito quando ele tinha uns 15 anos de idade. E você me paga quando puder. Aí eu fui e comprei o material. Em um ano eu fiquei conhecido no Brasil inteiro. Recuperei todo o dinheiro que eu tinha perdido lá em 2. Esse amigo foi enviado de Deus mesmo, né? E hoje eu tenho esse reconhecimento que me dá muito conforto na alma e tudo, por ser uma coisa firme, né? Eu tô indo agora para uma outra vertente também, de novo, apesar de todo esse conforto que eu tenho na tatuagem, eu quero tatuar menos e estou migrando para a área da pintura. Hoje tem alguns trabalhos que é em homenagem ao Pelé, que você estava passando aí. Nossa, que legal, Marcelo. Eu sempre pintei também, eu sempre criei desenhos. Inclusive, logo no começo, em 97, um ano depois que eu voltei a tatuar, eu criei uma coleção de desenho para tatu, vi que tinha esse mercado. Fiz uma série de desenhos, porque os tatuadores que não desenhavam precisavam, e os que desenhavam também, a gente tinha que ter desenho de todo mundo. E de tudo quanto é tipo, e todos os estilos. Então, os que não desenhavam precisavam mais. Então tinha um mercado que era mundial de desenho para tatuagem. Inclusive foi representado na Europa, nos Estados Unidos, por empresas que vendiam desenhos através de catálogo que eles distribuíam, catálogos físicos mesmo. E depois já de um tempo desenhando aqui, fazendo esses desenhos, né, para tatuagem. E os meus desenhos fizeram muito sucesso aqui. Em 97 eu apresentei essa coleção de desenho numa convenção de tatuagem em São Paulo. E todo mundo comprou, os gringos que estavam lá também compraram. Nossa! E meus desenhos começaram a se propagar. O pirata pirateou meus desenhos pra caramba, acabou me deixando famoso sem eu saber. Hoje seria viralizar, mas assim, o certo seria se eu tivesse ganho dinheiro de todas essas pessoas que compraram meus desenhos. O pessoal não tinha muita ética, tinha uns tatuadores que tinham, não compravam pirata, mas a maioria comprava. Mas de certa forma me divulgou. Na primeira coleção que eu vendi no Brasil, eles gostaram tanto que eu comecei a fazer em papel cor da pele e já tinha uma bagagem técnica de desenho, porque eu fui estudar desenho, conheci grandes artistas lá nesse período que eu fui ilustrador. Então, quando eu voltei para o mundo da tatuagem, já tinha grandes artistas aqui, mas eram poucos. Tinha o Maurício Teodoro, tinha o Ledes, eles desenhavam mais, assim. Que legal, Marcelo. Inclusive o Maurício também fazia desenho, o Maurício Teodoro fazia desenho para os tatuadores, entre o Mário Vitor, o Lango, entre outros aí, mas eram meia dúzia. E quando eu apareci com o meu desenho num estilo diferente, técnico, que tinha raiz de tatu, porque eu também já tinha tatuado, e aí isso foi acontecendo, e fiz em papel cor da pele que ninguém fazia no Brasil ainda. Nossa! Eu tive a sacada, porque na escola de desenho lá do Pedro Alzaga, depois eu virei sócio dele, eles faziam estudo com giz pastel em cima de papel cartão, a parte de trás do papel cartão que é tipo papelão. O papel cartão que você compra em qualquer papelaria. Fazer trabalho de escola, então atrás tem um tipo de coisa de papelão. E eu fazia os estudos de estátua ali. E quando eu voltei a tatuar, eu lembrei desse papel. Falei, e estava começando cópia colorida nas copiadoras, assim, aqui em 96. Ainda não tinha muita qualidade, né, e tal. Aí eu falei, vou fazer um desenho aqui nesse papel de tatu. Porque quando eu fui comprar o material, né, em São Paulo, no Carlinhos, lá na Scorpions, eu vi os desenhos todos, ele que me falou que tinha esse mercado e não tinha nenhum tipo de desenho em papel cor da pele. E lá tinha tudo, o Carlinhos era um ótimo estúdio. Então tudo que tinha na tatuagem tinha lá. Que legal. E aí eu saquei, eu falei, cara, eu vou fazer um papel cor da pele e vou lá no centro de São Vicente fazer uma cópia, ver se funciona, se a cópia fica boa. E deu certo. Uau! E aí comecei a fazer essa coleção. Foi quando eu apresentei lá na convenção de 97, já em papel cor da pele, e depois só comecei a fazer assim, virou uma marca. Então destacava bastante. Então quando as pessoas vinham, aquele desenho mais técnico, de uma pessoa que eles não conheciam, e eu comecei a fazer com uma suavidade que não era muito usual na época. Era mais grotesco, né? Eram mais as cores mais marcadas, as passagens. Isso aí, ó. Marcelo, vamos falar um pouco dessas fotos, um pouquinho... sobre alguns momentos seu. Essa daí é uma das muretas de Santos, que é um projeto do Mauriomar, com a Prefeitura de Santos. Você que fez? O Mauriomar City, Você que pintou. O projeto é do Mauriomar. Ele dá uma mureta dessa, ele seleciona alguns artistas da região, e a gente recebe essa mureta em branco, que é uma réplica da mureta de Santos, né? A famosa mureta, nosso símbolo. E aí você pode fazer o que quiser, dos dois lados.
E aí isso foi em 2015. Esse é na minha galeria de arte que eu tinha lá na Rua da Paz. Essa é já atual, esse é agora de 2025. Você que pintou também? Eu pintei. Gente. Ele me deu mais uma, porque a cada 2 anos que ele faz, ele chama um outro grupo de artistas. Depois, às vezes, ele vai chamando o outro de novo e tal. Você faz mais uma. E aí, esse é um lado dela, esse é o outro lado. Aquele que eu estava sentado lá com o Pelé em preto e branco, beijando a bola. Nossa, Marcelo, e esse lindo. É o lado de trás, né? Isso está no canal 5. Uau! Como é pra você, assim, né, poder trazer essa arte aí do Pelé, que é uma figura, assim, reconhecida mundialmente, né? Como você se sente de poder produzir essa arte, Marcelo? Um privilégio, porque assim, o Pelé, para mim, é um ser humano que entrou para a história, sim, né? Da humanidade, exatamente. Assim, né, cara? Caramba! Um semideus aí, cara, do esporte. Isso aí sim. É incontestável, né? Pode falar que é o Messi, pode, não é. Isso é discutível, é uma coisa... Mas eu gosto muito do Pelé, sempre fui muito fã. Eu assistia vídeos do Pelé Nossa, quando era em locador, eu alugava só para ficar vendo as jogadas e tal. Então, desde essa época, hoje você tem muito mais material. Então, assim, eu sempre tive essa conexão. Sim. E depois eu virei amigo do Edinho, porque ele fazia tatuagem comigo, o filho do Pelé. E, então, tem um livro autografado do Pelé e tal. E aí, então, recebi a oportunidade de fazer, porque antes dessa mureta aí, o que eu estava fazendo era as pilastras no Valongo, ao lado da rodoviária. Então, eu já estava fazendo o Pelé ali com 5 metros de altura. E aí, acabei fazendo essa já para conectar. Porque está na mesma fase do Pelé. Então, fiz essa daí. E essa foi no Canal 5, onde tem um bar do Santos ali atrás. Sei. Fica ali, bem perto. Nossa, bem perto. Que legal. E essa, Marcelo, gente? Essa é uma tatuagem que eu fiz há poucos dias aí. Eu fiz com um desenho. Essa aí já é a tatuagem finalizada, né? Em preto cinza no pescoço. Marcelo. É um dragão oriental, apesar de parecer uma coisa do mal, assim, mas é um dragão oriental. Ele tem essa cara medonha aí, mas E essa é uma parte bem sensível, deve doer pra caramba, né, Marcelo? Tem algum procedimento que coloca, alguma anestesia? Não, a anestesia normalmente dá uma dificuldade na aplicação da tinta, mas é uma área assim que tem gente que não sente tanto, tem gente que sente um pouco mais, depende do limiar de dor das pessoas. Sim. Né? Aí já é um desenho, uma tatuagem que eu já tenho uns 10 anos, que eu gosto muito. Eu tava lá, como eu estava essa montagem, eu acabei trazendo para mostrar. É um desenho a caneta, com um cavalo marinho. Tá. Do lado esquerdo, do lado de lá já é a tatuagem acabada. Gente. Né? E eu gosto de criar assim, né? A pessoa primeiro chega com você tema, desenhou com a caneta na caneta. Porque o encaixe no corpo é melhor. Isso daí também foi a caneta, só que eu não tenho a foto. Apesar de ser... Essa foi copiada de uma foto, não é uma criação minha. Eu copiei uma foto, dei uma adaptada para poder... Mas o encaixe, quando você faz a caneta, o encaixe no corpo é muito melhor. Entendi. Tem coisa que o decalque não vai te dar, né? Tá. Olha. Isso também eu criei a caneta. Olha. As pessoas me procuram muito para fazer o famoso freehand, né? A pessoa me fala o que ela quer... Às vezes a gente olha alguma referência e eu crio na hora, eu faço um desenho exclusivo para cada cliente. a pessoa também se sentir única, né? Exclusiva ali naquele momento. Também, né? Aí legal. Também outro freehand do lado esquerdo, essa minha assinatura padrão aí. Você também desenhou a caneta, aquele ali? Sim, o esquerdo ali é a caneta. Você pode ver que quando a pessoa... Você pode ver que tem um encaixe no corpo, né? Uma harmonia, né? Com as linhas da anatomia. Cara. E quando a pessoa olha isso no espelho a prova, olha que legal, olha que interessante, olha como o sincronismo. Gente. Isso aqui eu mandei sem querer, isso aqui na verdade... Sério? Mandei sem querer, mas se liga o que é. Isso é uma tatuagem minha nas costas de uma pessoa. Tá. E toda vez que eu vejo números iguais, eu printo. Pô, que legal. Que legal. E essa daí eu mandei sem querer mesmo, porque é a minha tela do celular, produção né? De tela. E aí eu vou printando para depois eu ver o que significa, eu vou buscar, né? Porque tem na internet. E aí, olha que interessante, dia 7 de junho às 7h07 da manhã. Caramba! E aí eu printei e mandei sem querer, mas é uma tatuagem que eu fiz. Eu tenho esse lado também, de sincronicidade. O Jung já falava disso, né? Até uma coisa que chega a ser científica hoje em dia. Aí eu desenhando. E aí foi bem no comecinho, Marcelo, aí? Não. Que época foi essa fase? Essa aí foi em 2012, 2013, que uma amiga tirou a foto, eu estava desenhando ali, ela pegou um momento da concentração ali, né? Que top. Esse aí eu desenhando, né? Aí eu já tenho mais modelo, que foi uma amiga. Marcelo, você, nesse momento que você tatua, como você se sente? Assim, é uma terapia? Você se desconecta de tudo? O que você fica pensando ali? Sempre foi terapia. Uhum. Sempre foi. Às vezes eu não tô nem afim de tatuar. Cara, aí tem que ir lá tatuar, porque essa é uma gueixa que eu fiz, eu também é o meu lado pintor em tela, né? Eu tenho estilo de pincelada solta. É um tema de tatu, muito usual em tatu, que são as gueixas, né?
Então, eu quando desenho, quando pinto, assim, eu entro no flow, né? Aí já, ó, são as folhas que eu falei. Ah, Essa tá. daí Quando você já, começou eu ali fiz na em 98. Cor de Essa aí já foi uma segunda coleção, já tinha ficado conhecido. Tá. Aí essa eu já anunciei na revista, fui o primeiro tatuador a anunciar desenho em revista, coleção de desenho em revista. Tinha o mercado, mas eles nunca tinham. Esse já é um Cristo que eu pintei também. Marcelo, que lindo! A história desse Cristo é bem legal, que eu pintei para um rapaz que era um cliente meu e ele tinha tido um problema, um acidente, e aí uma família ajudou ele na hora do acidente ali, e ele voltou para a cidade dele e ele me encomendou esse Cristo para dar de presente para eles. Uau! E ele, uma forma de gratidão, esse rapaz, né, Marcelo? é o Renan Takahashi, ele é meu maior colecionador. Acho que na sala dele deve ter uma meia dúzia de quadros meu. Ele pediu para o arquiteta fazer a sala dele em função dos quadros. Nossa, muito legal. Que legal. Essa é a famosa Índia, essa Índia. Nossa, que eu fiz em 98 ou 99, essa coleção aí. Tá. Na verdade, são 10 folhas. Essa é uma das 10 folhas. A outra, aquela que eu fui lá naquela convenção de 97, né? Eu também era em papel cor da pele e eu fiz 10 folhas. Geralmente uma coleção de desenho era de 7 a 10 folhas. E essa coleção aí também tem 10 folhas. Essa é uma delas. Só que essa que ficou mais famosa. Todas elas foram muito tatuadas nos estúdios e tal, né? Tá. Os clientes escolhiam bastante, mas essa daí foi um fenômeno. Que Se você legal. procurar lá no meu Instagram, eu tenho esse post, tá só essa Índia lá. Tem centenas de comentários, todo mundo reconhece. Que não é uma coisa que eu acho. Uhum. É realmente, eu nem sou muito adepto, assim, eu gosto de elogio e tudo, mas eu não sou adepto, eu sou bonzão, eu sou isso, Sim, aqui, não. Eu sou o que sou, mas é legal você saber que isso aconteceu. Sim. Que essa Índia é considerada desenho, pelo menos nos anos 2000, desde quando foi feita até meados dos anos 2000, assim, 2010, sei lá, foi considerado um dos desenhos mais tatuados do Brasil. Depois com a internet, Sim. a coisa foi mudando. Hoje acho que é o leão que é o mais tatuado. Ah, sim. Nossa, Marcelo, que lindo! Aí eu tô numa feira de arte pintando, né? Eu sempre transitei nesses dois, mas eu nunca tinha me dedicado tanto à pintura. Isso era muito esporádico. Eu era tatuador reconhecido, estava ali na minha zona de conforto, com meu ganha-pão, mas de vez em quando eu participava de uma feira, pinto um quadro por encomenda. Aí eu estou pintando um dos murais no Pelé lá no Valongo. Gente, aí tem 5 metros de altura. Marcelo! Estou lá sentado no andaime, essa cabeça aí é gigante, pode ver, né? Que é quase o meu joelho, a minha cabeça. É o Pelé vestindo a camisa do Santos. Acho que eu tenho essa imagem aí. Mais uma vez o Pelé, né? Na sua vida. Então, assim, esse é um conjunto de pilastras lá que eu fui contratado para fazer. Aí é num teto de um restaurante que tinha ali na Conselheiro Nebias, que eles fizeram isso no teto, né? É uma lona, na verdade, eu fiz menor, eles imprimiram. E tipo aquelas lonas que eu trabalhei, coincidência. Lá no passado. Lá no passado. E instalaram lá no forro, então era um sushi, né? Mas essa é a sua arte? Minha arte, minha assinatura lá no cantinho. É mesmo, nossa. Na verdade foi o Mauro Marcídio, o que criou o projeto das Muretas de Santos, ele também faz esse tipo de trabalho e encomendaram para ele. Essa aí é com Pelado, isso aí em 1998, 99, o ex-baterista do Charlie Brown Jr., Pelado, Renato Pelado, né? Olha a minha cara de novinho. Ele pediu para fazer um mago, né? Aí depois ele virou evangélico e não sei que fim ele deu para essa... Porque parece uma coisa meio do mal, né? Um mago com aquela cara de bravo, né? Com as caveiras voando ali do lado. Mas com certeza ele deve ter guardado. Esse é o Marcão, né? Que é também guitarrista lá do Charlie Brown. Nossa, ela tá lá no meu estúdio. Marcelo. Eu fiz o retrato da esposa dele no antebraço. Uau, que legal. Já faz um tempo. Tem minhas coleções de desenhos ali atrás no estúdio. Uau. Muito bacana. Gente boa demais. Simples, assim. Que top. Aí o Edinho, filho do Pelé, fiz muitas tatuagens. Ele também tatuei a filha do Pelé, que mora nos Estados Unidos. Que legal, Marcelo. É um monte de gente lá na família. Bacana. E ele virou um amigo, assim, querido. Que bacana. É o Paulinho Vilhena, né? Tatuador da Globo. A gente estava gravando um programa. Ele fez outras tatuas comigo também. Que bacana. Gente boa demais. Esse aí eu acho que talvez seja o mais famoso mundialmente falando, né? Que é o Alfonso Herrera, do RBD. Nossa, cara, mas tem uma história muito incrível assim, de sincronicidade, assim, quando eu estava falando que eu acredito nessas coisas. Isso acontece comigo todo dia. Que legal, 11 é o que eu mais vejo. Então, isso é o que aconteceu. Quando eu separei da mãe dos meus filhos, é sempre uma tristeza, né? Quando a gente resolve que não deu mais e tal. E minha filha ficou muito triste, ela era bem novinha, tinha 8 anos.
E foi num domingo de Páscoa, eu fui lá, fiquei muito triste, chorei pra caramba de sabe, porque, né, separação, a saudade, não ia ver mais meus filhos todos os dias. E aí eu aluguei um apartamento imobiliário, então não tinha nada, era frio, era uma coisa assim, cara, não é meu, né? Eu chegava todo dia, via a família, cachorro, gato, galinha, cunhado que trabalhava lá também, era assim, todo mundo ali, né? Então eu chegava agora sozinho em casa, nada, e eu fiquei tão triste com a separação, assim, que aí eu chegava em casa e sentia falta e era triste pra caramba, né? Tá. E aí eu tô falando porque essa emoção, acho que talvez envolva o que aconteceu aí. A forma que eu tive de trazer um pouquinho da família para dentro, assim, foi colocar um quadro do grupo RBD no quarto da minha filha. Ela não conhecia ainda. Tá. Então, para amenizar um pouquinho a dorzinha dela, eu falava, pô, filha, agora você vai ter mais um quarto, né? Porque ela ficava, volta, papai, volta. Mas não dava, né? Criança, né? Não tem uma noção. E aí, quando eu falei para ela que ela ia ter mais um quarto, que ela não conhecia o apartamento ainda, eu falei, comprei esse pôster, mas comprei com amor, que eram todos do grupo RBD, tá. O antigo grupo Rebeldes mexicano, né? Fez muito sucesso. E aí ele estava no meio, porque ele era meio que um líder, assim, né? E tinha aquela novelinha, que era tipo quase que uma malhação, mas eles tinham um grupo de música e tinha essa novelinha lá. E ele na novelinha era todo Mauricinho, Javagel e tal. E aí, quando minha filha veio conhecer, já tinha o pôster dela, mas eu comprei com amor esse pôster, cara, que já vinha com moldura, né? Então, e pendurei lá, e aí foi uma forma de preencher a minha casa com a minha família novamente. Sim. E aí minha filha veio, viu lá o pôster, ficou toda feliz. Eu falei, pô, filha, vamos ver um vídeo deles? Fomos. Aí o Alfonso aparecia lá com tatuagem artificial, que eu via, já reconhecia, né? E cantando no palco e tal. Já na novelinha lá ele era mais Mauricinho, depois no show ali já era mais radicalzinho, era um outro tipo de personagem. E eu falei, pô, filha, já pensou ele vem pro Brasil, quer tatuar com o papai? Aí ela, você me chama, né? Eu já tinha tatuado um famoso outro e tal, mas, pô, o cara é de um grupo internacional, mexicano, famoso mundialmente, tava, né? E aí, ele, você me chama, né, pai, pra ver? Eu falei, claro, filha, mas falei assim, por falar. 6 meses depois ele não me liga para tatuar comigo? Nossa, na verdade, quem me ligou foi o segurança, aquele rapaz que está do lado ali. Ele era o segurança deles no Brasil. Gente! E aí eu não acreditei, né? Minha atendente falou, sabe quem está aqui no telefone? O segurança do Alfonso da RBD. Eu falei, sério? 6 meses depois. Gente. Aí eu contei essa história pra ele, cara, e ele chorou, cara. Nossa. Eu falei, cara, eu preciso te contar uma coisa. 6 meses atrás, eu falei, acho que com tanto... Eu estava tão assim envolvido de emoção que minha filha estava conhecendo a minha casa, eu estava voltando a ter a presença da minha família. Imagina, você é um cara, né, família, está ali todo dia, e de repente está sozinho. Aí quando a sua filha vem, imagina a atmosfera que tinha aquilo para mim. E eu falei, né, acho que passou um anjo e falou amém. Amém. E eu pude proporcionar isso pra minha filha, 6 meses depois, cara. Foi uma bonitinha o dia que ela chegou, que ela sabia que era um famoso. Eu falei, filha, vou tatuar um famoso, vai lá. Porque sempre que tinha famoso assim, ela pedia pra ir, né? E aí, quando foi esse, eu não contei quem era. Nossa, Marcelo. E ele chegou assim, ó, ele parecia um santistinha da praia ali, ó, o cabelo solto, de chinela havaiana, normal. Marcelo, nossa, que forte isso, né? E ele falou assim, ele é um cara muito... Ele tinha 26 anos na época. Você acredita que ele fala com a minha filha até hoje? Nossa, que legal. Você faz chamada de vídeo e tudo. Que bacana. É uma pessoa muito simples. Que legal. Inclusive, o segurança dele falou, olha, eles todos merecem trabalhar com criança. Eles são tudo bonzinhos assim. Que legal. Essa é uma coisa legal. Que bacana. E ele é super famoso lá no México até hoje, tem milhões de seguidores e tal. Que legal. E só que viu minha filha criança, agora minha filha tá gatona, eu acho que ele dá umas olhadas. Que isso. E aí ele falou pra mim que fama, eu tava começando a ficar famoso e tal, e pra mim era uma coisa que mexia, assim, porque vinha hater, vinha isso, vinha aquilo. E era legal também, pelo lado de divulgar seu trabalho, ter segurança, né? Lembra que lá no começo eu falei que eu tinha insegurança com arte, e de repente comecei a ter tanto cliente que eu tinha padrão de contas assim que eu conseguia suprir normalmente. Então, e a fama, só que a fama, eu fiquei famoso muito rápido dentro da tatuagem, assim, uma forma muito meteórica. E ele falou que fama era só um karma. Sim. Fama é uma coisa que testa a sua vaidade, que por um lado é bom,
E você pode levar a tua mensagem boa para mais pessoas, Sim. mas é o risco de cair no seu ego é muito grande. Assim. Sim. E que você pode acabar se achando melhor que os outros. E para mim, a fama só trouxe a oportunidade de levar uma arte para mais pessoas, para encantar mais as pessoas. Né? Que legal. No Marcelo D2. Gente. Ali no Marcelo D2 eu tô fazendo o Bezerra da Silva. Uau. Você tatuou ele também? Tatuei, ó. Que legal. Tô tatuando ele. Nossa. Isso aí acho que é 2013, 2011, eu não lembro, Que 2010. legal, Marcelo. E ele fez 2 tatuagens comigo. Ele veio numa outra vez. Ele vinha fazer um show, ele estava por perto, ele vinha tatuar. Que bacana. E ali é engraçado que quando eu morei no Bitaru, até minha adolescência, eu escutava muito Bezerra da Silva nos botecos lá que a gente jogava snooker ali, no Bitaru, na Vila Margarida. Então aquelas músicas do Bezerra da Silva tinha muito a ver com aquela galera que mora ali, né? Sim. E eu tatuei o Bezerra dele. Eu falei, pô, cara, pra mim é uma honra tatuar isso aqui. Que legal. Aí é o Thiago, do Charlie Brown também, guitarrista. Que top. Foi lá tatuar. A esposa dele, na época, né, foi tatuar. Que legal. Fez uma tatuagem no rosto, depois comigo, um negócio que agora nem lembro o que é. Muito bacana. Essa galera é forte. Aí o Chorão. Gente, como foi pra tatuei, você tatuei tatuar CPM, ele? tatuei um monte de gente, mas esse daí foi um dia especial, assim, né? Nossa, Marcelo, que forte, né? Chorão, esse dia foi muito maneiro. Que bacana. Nossa, Marcelo, muito Bem especial, risado, cara. assim, né? Ele também... Aí foi uma homenagem que eu recebi lá no Uruguai, né? No Uruguai, essa aí eu tive outras oportunidades de homenagem assim aqui no Brasil também, que eu tenho muito orgulho, muito respeito. Mas essa daí que foi internacional, né? Que legal, e por um cara Marcelo. conhecido mundialmente, que é o Vitor Portugal. Que o Alejandro top. Rey, ele é um dos organizadores, né? E é uma convenção muito bem montada, muito bonita. Perfeito. Lá em Montevidéu. Muito legal. Ai, Marcelo, eu amei nosso café da manhã, amei escutar a tua história, a tua trajetória, muito legal, quanta experiência, né? Quanta força você precisou ter para encarar os desafios, a resiliência, né? E o sonho de conseguir levar a tua arte aí, espalhar para o mundo. Isso é muito legal de ver a tua trajetória. Muito obrigada, eu que viu? Agradeço, obrigado a todos. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo. Cara, que a minha trajetória teve bastante percalço, né? Que eu espero que sejam poucos, né, percalços para todos, mas que se tiver, insiste que uma hora você passa por cima e aprende e a conquista fica mais saborosa, né? E você fica mais forte naquilo que você faz e na vida. Muito obrigada, viu, Marcelo? Obrigado a você. Pessoal, o nosso domingo chegou ao fim. Eu amei escutar a história do Marcelo. Que história, que bacana poder levar a arte, espalhar amor para as pessoas através da sua arte. Muito obrigada, uma excelente semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Nossa.